Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Se você recebeu esse link, de alguma forma você é especial para quem enviou para você e você também tem a oportunidade de permitir que Deus fale ao seu coração. Desde já eu quero pedir para que você curta essa transmissão, envie o link para pessoas que você gosta, que talvez serão abençoadas, Pessoas que serão abençoadas por um gesto simples seu, mas com uma demonstração de amor, com uma demonstração do carinho que vem dos altos céus, como oportunidade de Deus ministrar a corações que precisam ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus. Nós vamos orar neste momento e nós vamos dar continuidade a este culto de adoração, clamando para que Deus tenha liberdade para ministrar nas nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos onde você está. Se você não puder, junte suas mãos e acompanhe essa oração. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Por isso, Deus, neste momento nós clamamos para que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar, que cada ato deste culto seja para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Deus, obrigado porque num momento como esse, nós temos a oportunidade de reconhecer a Tua presença junto de nós. Que cada palavra ministrada, Deus, que cada texto bíblico, Deus, que for compartilhado, possa encontrar um lugar especial no nosso coração. Abençoe cada pessoa que está do outro lado, Deus, cada família representada, que o Teu Espírito Santo os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
É muito bom nós adorarmos a Deus, exaltarmos o nome do Senhor. E esse é o momento em que nós vamos orar uns pelos outros, clamando a presença de Deus, clamando a presença do Senhor sobre os nossos motivos. Você já compartilhou os seus motivos de oração? Tem alguma pessoa a qual você deseja orar, pedindo a bênção de Deus? Tem famílias que estão precisando de uma ação do Senhor? São essas famílias que talvez Deus esteja trazendo à sua mente neste momento, talvez alguma causa, alguma situação na área profissional, pessoas que estão enfrentando lutas, batalhas na área da enfermidade, pessoas que estão precisando de um socorro bem presente do Deus Todo-Poderoso, porque tem vivido momentos de angústias dentro do coração. Você é essa pessoa ou conhece alguém? É por esses motivos que nós vamos estar orando, porque nós cremos que Deus, o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E quando nós nos unimos em oração, nós estamos dizendo assim: Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos isso que tem incomodado meu coração, situações que eu não tenho como agir, mas que o Deus Todo-Poderoso dos altos céus pode intervir em nosso favor. É por isso que nós oramos nos nossos cultos, nós apresentamos os nossos motivos a Deus, porque cremos sim que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Existe algum motivo teu aí? Talvez você já tenha compartilhado aqui no chat, colocado aqui. Talvez você tenha motivos de gratidão. E esse é o momento em que nós, reunidos como povo de Deus, vamos apresentar esses motivos. Você pode orar comigo? Pai amado, nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, porque confiamos que somente o Senhor é o Deus poderoso que pode agir e intervir, ó Deus, em nosso favor. O Senhor conhece os motivos que está na mente, ó Deus, no coração dos teus filhos que acompanham este culto, que acompanham essa transmissão. Pai amado, visite-os de uma maneira muito especial. Eu oro por cada motivo que está sendo apresentado neste momento no chat, que o Senhor intervenha, Deus, trazendo consolo aonde precisa, Deus, de uma ação do Senhor, trazendo segurança de que o Senhor é Deus que está presente, que é Deus provedor, que vai agir de uma maneira especial para pessoas que estão passando por lutas e batalhas, ó Deus, dentro do coração, na família, nos relacionamentos. Visita-os, Deus, de uma forma toda especial, Paizinho. Por isso nós apresentamos, ó Deus, cada pedido que está sendo feito. Nós apresentamos diante do Senhor todas as situações e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado ao final de cada uma dessas respostas e ação do Senhor, Paizinho. Obrigado porque nós temos a liberdade de, como teu povo, nos unirmos confiando e orando em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Nós vamos compartilhar agora a palavra de Deus. Nós vamos meditar a respeito de uma fé transformadora, de uma fé viva, de uma fé autêntica, de uma fé prática que precisa envolver a nossa vida, que precisa envolver os nossos corações, para que nós sejamos capazes de perceber Deus agindo em todo o tempo e em todos os momentos na nossa vida. Você já parou para refletir a respeito de homens e mulheres de Deus que se colocam nas mãos do Senhor para serem usados no reino do Deus Todo-Poderoso? Talvez você seja uma dessas pessoas. Nós temos os nossos missionários, o David, a Tauana, o pastor Jorge, o pastor Daniel, o missionário Felipe, a Carol ali na tradução, trabalhando na tradução das Bíblias, das linguagens de pessoas e povos não alcançados ainda com o Evangelho escrito. São pessoas que se colocam nas mãos de Deus para, de uma forma prática, serem usadas pelo Senhor. Da mesma forma, Deus deseja que eu e você, nós experimentemos a nossa fé de forma prática no nosso jeito de viver a vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos identificar várias histórias de vários homens e mulheres de Deus que se colocaram nas mãos do Senhor ao ponto de serem sensíveis, de terem o discernimento de Deus usarem as vidas deles para que o nome do Senhor fosse exaltado e o Deus Todo-Poderoso glorificado. Quando a nossa fé ela se torna prática, nós vemos a atuação do Deus vivo através das nossas vidas. Quais são as transformações que a sua fé tem gerado na vida de pessoas? Você já parou para pensar nisso? Quando você se apresenta ou se reconhece como um servo do Deus vivo, que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, quando você se coloca nas mãos do Senhor, a sua fé tem transformado pessoas ao seu redor? Você tem sido uma pessoa capaz de identificar quando Deus deseja usar a sua vida na vida de pessoas, famílias que estão sedentas da palavra do Senhor? As nossas experiências com Deus irão nos levar a fortalecermos a nossa fé e identificar a direção do Senhor para que nós sejamos agentes de transformação através daquilo que cremos. Porque se não for assim, nós seremos simplesmente frequentadores de igreja, onde nós carregamos um rótulo de uma igreja, mas que o Deus Todo-Poderoso não tem o espaço dentro do nosso coração para que a vontade dEle, a missão dEle e os planos do Senhor sejam realizados na nossa vida. Quando eu olho para a palavra do Senhor lá em Atos, tem uma história que vai mostrar ali Pedro e João, que estavam ali no início do ministério, no livro de Atos, no capítulo 3, e eles estão ali chegando a um templo e eles identificam uma pessoa que precisava de uma ação especial de Deus e eles se colocaram como instrumentos do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai contar a história dizendo:
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles e, com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Esse é um daqueles textos da palavra do Senhor que vai mostrar uma história de milagre, que vai mostrar uma história de transformação genuína vinda da parte de Deus. Mas eu queria que nós pudéssemos olhar para esse trecho da palavra de Deus, para essa história que nós lemos, e nós identificarmos não simplesmente a cura que foi realizada, mas a disponibilidade de Pedro e João em serem sensíveis para olhar aquele homem no momento em que eles chegavam no templo e identificar que existia uma necessidade, que existia algo que precisava acontecer na vida daquele homem. Quando nós olhamos alguns textos do próximo capítulo, os últimos versículos, vai dizer que há mais de 40 anos aquele homem estava mendigando, vivendo daquele jeito, daquela forma. E de repente chega um dia em que 2 homens de Deus, discípulos de Jesus, chegam naquele lugar e algo de diferente acontece na vida daquele homem. E nós podemos identificar ali de forma prática uma fé transformadora no coração de Pedro, no coração de João. E era uma fé transformadora que aumentava a percepção das oportunidades. Era uma fé que eles tinham e alimentavam dentro do coração para que se tornasse uma fé prática ao ponto de serem sensíveis àquelas pessoas que estavam ao redor. O capítulo 3, o versículo 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Eles estavam indo até o local da adoração como um hábito que eles tinham, mas existia algo de diferente, que Deus estava presente dentro do coração e na vida deles, que faziam com que aquela fé que eles professavam, muito mais do que ir até um lugar para orar, mas um Deus que agia dentro do coração de Pedro e João, para que pudesse abençoar e serem usados pelo Senhor em todas as circunstâncias. É muito interessante que ao ler esse texto nós vamos ver que eles estavam fazendo algo que era corriqueiro. Naquele horário em que eles estavam indo ao templo orar, fazia parte da rotina deles viver daquela forma. E de repente Deus começa a agir na normalidade da vida deles, e é assim que Deus faz. Deus ele deseja agir na minha vida, na sua vida e na nossa história, onde nós estamos, onde Deus nos colocou para que nós pudéssemos trabalhar, estudarmos ou nos relacionarmos com pessoas. Deus ele deseja usar as rotinas, o nosso dia a dia, a nossa agenda, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para abençoar pessoas que estão ao nosso lado, talvez pessoas que nós vemos todos os dias, pessoas que fazem parte do nosso jeito de viver a vida, no mesmo ambiente de trabalho.
Pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, mas se sentem sozinhas, abandonadas e desamparadas, sem saber para onde ir, sem saber para onde estão indo. E de repente Deus, Ele pode e deseja usar a minha vida e a sua vida na rotina dos nossos afazeres. Nós permitimos que Deus atue de uma forma especial. E aí o nosso coração, ele vai ficar com o radar ligado para que a gente possa fazer o bem às pessoas como instrumentos de Deus. Não simplesmente para mostrar algo que nós queremos fazer, mas porque Deus deseja usar a nossa vida para que sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, que fazer o bem não pode ser um evento em nossas vidas, mas um reflexo do Cristo que vive em nós. Quando Jesus ele habita o nosso coração, o nosso jeito de viver a vida ele precisa ser transformado. E quando nós não agimos naquilo que podemos agir, às vezes nós podemos estar sendo omissos. E ao invés de nos colocarmos à disposição do Senhor, nós nos omitimos e perdemos a oportunidade que às vezes Deus ele vai nos dar. Por isso que quando nós cremos e permitimos que Deus atue na nossa vida, nós temos e desenvolvemos em nós a percepção das oportunidades para sermos bênçãos em todas as situações. Quando nós nos omitimos, nós não estamos agindo intencionalmente do jeito que Deus deseja, mas nós estamos numa zona de conforto, a qual nós não queremos nos colocar em situações em que vai tirar essa zona de conforto. E afinal de contas, eu estou ali na minha maré, sem muito agito, para que eu vou me importar? Mas não é assim que a palavra de Deus ela mostra. A palavra de Deus ela vai nos ensinar que como discípulos de Jesus, nós fazemos parte de uma missão maior vinda dos altos céus, de um Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho para que eu e você nós fôssemos alcançados, para alcançar outras pessoas. O seu jeito de viver a vida, a sua fé, ela é uma fé que te coloca numa zona de conforto ou é uma fé que leva você a ousar fazer aquilo que o Senhor faria se Ele estivesse no seu lugar? A nossa fé ela não pode ser simplesmente uma fé passiva, que ela garanta somente algum tipo de tranquilidade para nós, mas ela precisa brotar no nosso coração um desejo de promover transformação na nossa cidade, nas pessoas que estão ao nosso redor, a começar no nosso jeito de viver a vida. O texto, quando começa a dizer que vendo Pedro e João que iam entrar no templo, um mendigo ali, eles iam entrando e lá na porta chamada Formosa tinha um mendigo que iria pedir esmolas. Eles não podiam ignorar aquela oportunidade que eles estavam tendo, mas de alguma forma algo fez com que eles olhassem de uma forma diferente para aquele homem que estava todos os dias ali naquele lugar. Muitas pessoas naquele dia entraram e talvez passaram, alguns talvez deram esmola para aquele homem, outros talvez passaram e ignoraram, acenaram com a mão dizendo hoje não, mas Pedro e João estavam com algo, uma percepção diferente dentro do coração deles. É impossível viver como discípulo de Jesus sem aumentar a nossa percepção das necessidades humanas das pessoas que estão ao nosso redor. Ao perceberem que representamos Deus, as pessoas olham para nós como resposta para as suas necessidades. As pessoas que sabem que você tem uma fé em Cristo Jesus, que você frequenta uma igreja a qual professa Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas sempre irão olhar para você de um jeito diferente, pois você está sendo colocado como um representante do Deus Todo-Poderoso, capacitado pelo Senhor para levar aquilo que Cristo Jesus veio fazer.
E isso vai levar o seu coração, precisa levar o seu coração a ter um olhar sensível, da mesma forma como Pedro e João olham para aquele homem, para as pessoas que estão ao seu redor. Na sua mente, num momento como esse, tem pessoas que vêm aí no seu pensamento, que são pessoas que precisam de uma ação do Senhor e que você será um instrumento de Deus. Não que o poder esteja em você, pelo contrário, mas você professa sua fé em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e aquele que está presente pode fazer o sobrenatural acontecer naquilo que nós não temos condições e nem o poder. Deus, Ele deseja que nós sejamos homens e mulheres, discípulos de Jesus, que tenhamos o nosso coração, o discernimento vindo da parte de Deus, para olhar para as pessoas que estão ao nosso redor do jeito que Deus olha. Uma outra coisa que eu observo nessa história é que, além de aumentar essa percepção, para aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, uma fé transformadora, ela é uma fé relacional. Ela é uma fé que vai mostrar que eu e você, nós não podemos viver como discípulos de Jesus preso a quatro paredes. Nós precisamos, onde nós estamos, identificar essas oportunidades de sermos bênçãos nas mãos de pessoas. Tem tanta gente ao nosso redor que precisa de uma ação do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, e eu e você, nós temos a oportunidade de sermos esses instrumentos do Senhor para alcançar essas pessoas. E isso só pode acontecer quando nós nos relacionamos com essas pessoas. Você já parou para pensar que tem gente do nosso lado que está orando neste momento, no momento de um culto como esse, pedindo uma resposta ao Senhor, e que talvez eu e você, nós sejamos essa resposta para levar uma palavra. Eu e você nos colocando nas mãos de Deus para sermos enviados pelo Senhor na direção de um coração aflito, que talvez ao receber uma mensagem que você vai digitar, ou uma oração que você vai pegar o teu celular e gravar uma oração por aquela pessoa, que vai fazer a diferença dentro do coração dela. Talvez hoje você vai assumir um compromisso com o Senhor de ser a resposta para um grito de desespero ou um pedido de socorro de pessoas que estão ao seu redor. Mas para isso nós precisamos, de uma forma intencional, abrirmos o nosso coração para que Deus, o Senhor, Ele haja na nossa vida. E nós vamos intencionalmente nos relacionar com pessoas, permitir que a nossa vida e o contato que fazemos com essas pessoas façam a diferença na vida dela. Para isso, às vezes, nós precisamos sair de uma redoma que nós construímos, para que Deus Ele nos leve onde Ele deseja, para que a gente possa falar e testemunhar de um Deus que é presente. Nós encontramos na palavra de Deus, na história que nós estamos lendo, essa intencionalidade de Pedro e João se relacionar com aquelas pessoas, não simplesmente passar ao redor daquele homem que estava mendigando. Dá uma olhada, o capítulo 3, versículo 4 de Atos. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com a atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Mais do que passar por aquele homem, quando ali Pedro diz: olhe para mim, ele chama a atenção daquele homem.
E naquele momento ele queria ter um tete-a-tete, ele queria falar algo que poderia mudar a história daquele homem. E algo sobrenatural ali acontece. Quando ele diz assim, ó, olhe para mim, ele está dizendo, olha, você terá uma oportunidade. Eu vou falar algo para você que pode mudar a sua história. E aquele homem olhou atento para aquilo que Pedro iria dizer. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? É que às vezes existem pessoas que estarão ao nosso redor que elas não estão dispostas a serem ajudadas. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de visitar uma pessoa que estava enferma de uma forma muito severa. Uma pessoa que estava enfrentando um câncer muito duro, um câncer que aos olhos humanos já não tinham mais como acontecer algo aos olhos da medicina. E ao visitar aquela família, nós demos a oportunidade de apresentar um Jesus que ele poderia sim salvar e recuperar, restaurar o físico, mas nós falamos de um Jesus que ele poderia garantir uma certeza de vida eterna lá na presença do Deus vivo. Baseado naquele texto que nós cremos, que o próprio Senhor Jesus ele diz, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aquela pessoa estava com um olhar tão preso nas suas necessidades humanas que acabou por ignorar uma possibilidade, uma oportunidade que Deus estava dando para aquela pessoa olhar além daquilo que podia ser visto aos olhos humanos. E não houve interesse por parte daquela jovem. E ela continuou vivendo a vida dela, enfrentando ali a dor da enfermidade que ela enfrentava. E alguns meses depois ela veio a falecer. Eu me lembro que quando chegou a notícia do falecimento daquela jovem, meu coração se entristeceu demais. E sabe qual foi o sentimento? É que essa é a triste realidade de muitas pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que fazem parte do nosso jeito de viver a vida e que não conseguem olhar para algo que Deus deseja fazer dentro do coração. A postura daquele mendigo, aquele homem que mendigava, não foi uma postura de indiferença, mas ele colocou a atenção dele naquilo que Pedro estava dizendo. E ele mesmo esperando ali, talvez uma oferta de um dinheiro que fosse dado, Deus usou aquela situação para curá-lo de uma forma tão incrível que o nome do Senhor, ele foi ali exaltado e glorificado. Por isso que o nosso coração, nós temos que estar sensíveis quando pessoas desejam ser ajudadas ou não. Nós temos que orar para que Deus mova o coração de todos, mas quando nós identificarmos uma pessoa que deseja ter uma genuína transformação, dando oportunidade para que Deus atue, nós não podemos nos omitir e nós temos de ser aquele instrumento de Deus para anunciar transformação no momento certo e na hora certa que Deus deseja agir. Quando nós estamos diante de situações como essas e olhamos essa história de Pedro e João ali naquele templo, nós não vemos eles se apresentando com um ar de superioridade para com aquele homem que estava pedindo ajuda. Mas eu vejo que quando ele diz assim, ó, olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou te dizer, ele estava se colocando como um igual ali, mas que existia algo que fazia diferença, que era o entendimento de um Deus que podia agir. Eu e você, nós sermos discípulos de Jesus, parecido com o nosso Mestre, sabendo que a nossa missão é servir. E ele chega e diz assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, reconheça suas limitações, ninguém pode dar o que não tem. Eu e você não podemos oferecer a alguém aquilo que não temos. Nós temos que reconhecer que existem situações e circunstâncias em que nós não vamos poder agir. Isso pode ter a ver com tempo, com finanças, ou por capacidade ou falta de capacidade. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós fazemos aquilo que podemos e aquilo que nós não podemos, Deus irá agir.
Quando eles dizem, olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, ele está reconhecendo parte da limitação que eu e você nós temos que reconhecer. E o texto continua dizendo, o que tenho, isto lhe dou. Decida abrir mão dos seus recursos e direitos. Quando ele diz assim, olha, o que eu tenho, eu desejo oferecer a você. O coração daquele discípulo, ele está dizendo, olha, aquilo de mais precioso que eu tenho, que eu possuo, eu quero compartilhar com você. Naquele momento ele está abrindo mão de ter simplesmente aquela experiência transformadora dentro do seu coração para compartilhar com outra pessoa que está do seu lado. E isso às vezes vai acontecer também com relação a recursos que temos, onde nós intencionalmente nós vamos assumir um compromisso de investir no reino de Deus, numa ação missionária, para que Deus atue de uma forma especial. Você é uma pessoa que tem usado aquilo que Deus tem dado a você para abençoar pessoas? Você é uma pessoa que tem usado recursos que Deus tem levado até você para abençoar o reino de Deus? Através de um sustento, talvez de uma obra missionária, participando dos itens da cesta básica que todos os meses nós contribuímos para ajudarmos famílias que estão aqui perto de nós, passando por lutas e por dificuldades nessa área. Quais as oportunidades que Deus deseja usar aquilo que Ele tem dado a você no reino dEle? E o texto continua dizendo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, ofereça ajuda em nome de Jesus, a autoridade para promover transformação, cura verdadeira e duradoura vem de Jesus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que a fonte de todo o poder não está na minha vida e na sua vida, na forma como nós vivemos, mas está no Deus Todo-Poderoso. Por isso que quando fazermos algo, ou quando nós estamos fazendo algo, nós estamos fazendo para a glória de Deus, não para a nossa glória. Não para que haja reconhecimento humano. Se em alguma situação da minha vida eu agi, eu servi, seja em alguma área, ou eu me coloquei à disposição para abençoar pessoas, esperando reconhecimento humano, existe algo errado no meu coração. Porque o que verdadeiramente importa é que o Deus Todo-Poderoso e o nome do Senhor Jesus seja glorificado através daquilo que eu estou fazendo, do meu jeito de viver a vida, das escolhas que eu faço. Existe ali uma cena que toda vez em que eu vou ler o versículo bíblico eu fico me imaginando. Dá uma olhada o que diz a palavra de Deus no versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Envolva-se no processo de ajuda. Quando nós nos colocamos diante de Deus, tem coisas que Deus fará através do sobrenatural, mas tem circunstâncias que eu e você nós temos que nos envolver, nós temos que fazer parte. Feridas dentro de um coração não são curadas com o tempo, a tendência são piorar. Mas feridas no coração são curadas quando elas são colocadas e apresentadas diante do Deus Todo-Poderoso. E para que isso aconteça, precisa existir um discipulado cristão, uma oportunidade de nós compartilharmos vida na vida, onde nós estamos abrindo aquilo que às vezes nos incomoda. E nós vamos apresentar diante de Deus para que Ele atue. De forma prática, sabe o que eu estou dizendo? Que existem pessoas que estão perto de você, que precisa de uma ação intencional sua, precisa de um tempo na sua agenda intencional para que você possa abençoar de uma forma especial. Às vezes, na nossa experiência do dia a dia, a gente fica tão preocupado com o que as pessoas ao nosso redor vão pensar de nós, que nós acabamos não dando a oportunidade dessas pessoas aceitarem a oportunidade de serem abençoadas, de serem conduzidas a uma verdadeira mudança no seu jeito de viver a vida, no seu jeito de viver a sua história.
Estou dizendo que tem pessoas que estão ao seu redor, que talvez você ore por elas, que a única coisa que está faltando é você chegar para ela e dizer o seguinte: vamos estudar juntos a Bíblia, a palavra do Senhor? E você vai ter uma surpresa que essa pessoa vai dizer: vamos. Nós temos exemplares dos Sementes aqui na nossa igreja para que você possa usar para estudar a Bíblia com outra pessoa. São passagens bíblicas que falam a respeito de uma nova vida que Jesus traz e que de uma forma prática você pode usar. É só você nos procurar aqui, e pegar o seu exemplar e da pessoa que você vai ensinar a palavra de Deus. E com isso você está se envolvendo no processo. Você está se colocando à disposição de Deus de forma prática e a sua fé se transforma numa fé transformadora. Mude a sua agenda, aceite esse desafio para estudar a palavra de Deus com alguém, para ajudar pessoas a identificar um jeito de viver destrutivo que possa ser colocado nas mãos de Deus para que a alegria do Senhor possa envolver a vida e o coração. Quando nós escolhemos caminhar com pessoas, investir tempo, investir os nossos recursos para abençoar pessoas, nós estamos fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos. Investimos em vidas para que essas vidas sejam curadas e transformadas e o nome de Deus seja glorificado. Dá uma olhada no que acontece, capítulo 3, versículo 9. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Quando eu e você nos colocamos nas mãos de Deus, do Senhor, para anunciar um Jesus que cura, um Jesus que deseja fazer parte da rotina da nossa vida de uma forma especial, corações são curados e restaurados e o nome de Deus é glorificado. O resultado do investimento intencional de Pedro e João foi que aquela história foi transformada. A vida daquele mendigo, daquele homem que mendigava, foi completamente transformada. Ele ficava à porta do templo, vivendo de caridade do povo que vinha adorar a Deus. E ele saiu da porta da caridade adorando a Deus. Eu vou repetir essa frase. Ele ficava à porta do templo vivendo de caridade do povo que vinha adorar a Deus. E saiu da porta da caridade adorando a Deus. Porque o Senhor usou 2 discípulos que chegavam naquele lugar para anunciar que Deus poderia mudar a história dele. Você sabia que Deus ele pode mudar a sua história? Deus ele pode mudar o seu jeito de viver a vida. Sabe o que você precisa fazer? Reconhecer que somente o Senhor é capaz de fazer isso na sua vida. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero convidá-lo a aceitar a Cristo. Mas como aceitar a Cristo? Como isso funciona, pastor? Quando eu digo aceitar a Cristo, eu estou dizendo você reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, Ele foi o verdadeiro sacrifício do Deus Todo-Poderoso para trazer a mim e a você perdão dos nossos pecados, arrependimento genuíno no mais íntimo do nosso ser. E quando nós reconhecemos isso, nós dizemos: Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Eu quero viver de um jeito diferente. Por isso eu quero abandonar o meu pecado, o meu erro, o jeito de viver a minha vida baseado em mim mesmo, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. E fazendo isso, você vai ver um Deus agindo no seu interior. Você é essa pessoa? Faça essa oração dizendo: Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos. Eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha história e me ajude a viver de um jeito diferente. Se você é essa pessoa que reconhece que precisa desse Jesus no seu coração, você vai mandar uma mensagem para a gente, vai entrar em contato, vem fazer uma visita aqui para a gente e nós vamos ajudar você na sua caminhada perto desse Deus que ama você de um jeito todo especial. Mas agora eu tenho outros 2 desafios
para você que está acompanhando aqui essa mensagem. Sabe qual é o primeiro desafio? Você decide ficar atento às necessidades das pessoas que estão ao seu redor? Você aceita esse desafio? Talvez de você olhar de um jeito diferente para aquela mesma cena, olhar de um jeito diferente para as mesmas pessoas que estão perto de você. E ao olhar você vai pedir: Deus, fale comigo. Tem algo que eu preciso fazer hoje? Tem uma mensagem que eu preciso enviar? Tem um áudio que eu preciso gravar para mandar para alguém? Clame a Deus para que você seja uma pessoa com um coração sensível a quem está perto de você. E o segundo desafio, você decide ser resposta de Deus na vida de alguém. Se você decide assumir esse compromisso, envolva-se, arrume um tempo na tua agenda, pare de viver na roda gigante da vida, dizendo que não tem tempo, mas coloque o seu coração diante de Deus, a sua agenda, e diga: Senhor, eu verdadeiramente não tenho tempo, ou será que a paixão no meu coração é que estão simplesmente baseada na minha rotina, no meu bem-estar e na minha zona de conforto? Converta a tua agenda, converta o teu tempo, coloque nas mãos do Senhor e deixe Deus usar. E você assumindo o compromisso de ser resposta de Deus na vida de pessoas, o seu coração vai se encher de alegria por ser instrumento do Deus Todo-Poderoso para levar uma fé transformadora ao coração de pessoas que estão ao seu lado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ensine você a ter um coração atento à necessidade das pessoas e a sua escolha seja ser resposta de Deus na vida de pessoas que estão perto de você. Deus abençoe a sua vida. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou.
Deus falou ao seu coração de uma forma especial, uma coisa eu tenho plena convicção, que quando a nossa fé ela se torna prática, o nosso jeito de viver ele é transformado. Que você possa experimentar isso. Nós esperamos você no próximo fim de semana, no próximo domingo às 9h, às 19h30, para que presencialmente nós possamos juntos adorarmos a Deus, adorarmos ao Senhor, que é merecedor de toda a honra, de todo louvor e toda adoração. Nós vamos orar encerrando este momento e que você possa se colocar e confiar que Deus ama você e que Deus tem algo especial para a sua vida. Pai amado, oramos em nome de Jesus, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pela palavra ministrada, que ela frutifique, Deus, e de forma prática nós sejamos instrumentos Teu para levar o Teu amor e a esperança do Senhor, a verdadeira transformação através do nosso jeito de viver a vida. Pai, que cada família, Deus, possa experimentar, Deus, uma fé transformadora nas suas vidas, ó Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.